Olá, meus alunos do 7º ano, tudo bem? Hoje a nossa revisão de história para nos prepararmos aí para nossa prova da próxima semana de história, não é isso? Sempre com o nosso fundo musical relaxando, para nos prepararmos, para recebermos aí o conteúdo, assimilarmos aí bem melhor, ok? É isso aí. Vamos então começar. Página 156, a tia vai falando para vocês aí durante a videoaula, explicando aí e expondo para vocês as páginas. Com relação à atividade, a tia vai estar explicando também na agenda do dia. Como eu falei para vocês na aula de geografia ontem, vocês vão estar recebendo o roteiro das provas e toda e qualquer dúvida. A tia está online das 3 até as 17 horas. E é só perguntar, ok? Vamos lá então. Lá no capítulo 1, que fala sobre a frágil presença portuguesa, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o pioneirismo português, mas a gente vai estar especificando assim um pouquinho mais sobre a viagem que resultou na chegada dos portugueses a terras que viriam formar o quê? O Brasil, isso mesmo, né? Que começou quando, tia? Em março, né, de 1500, mas é importante que vocês se atentem ao dia, ok? Olha aí a dica da tia, tá? Quando a esquadra aí partiu, né, e veio aqui para o Brasil, né, partiu lá do porto de Restelo, né, na cidade lá de Lisboa, em Portugal, né, e aí o comandante português responsável era quem? Isso mesmo, né, Pedro Álvares Cabral, que foi aí o escolhido pelo rei Dom Manuel para chefiar a expedição. Sem dúvidas, um homem de confiança, né, do rei, que tinha todo um conhecimento, né, e sem dúvida porque também era um homem de confiança do rei Dom Manuel. E aí Cabral era um nobre, né, de confiança, como a tia falou, e que vocês também já sabem dessa informação do rei, e provavelmente vocês também já sabem, ele já sabia da existência daquelas que foram chamadas de terras do além-mar, ok? Então é importante aí vocês estarem estudando aí esses parágrafos da página 156, ok? Mas aí vamos falar um pouquinho da página seguinte, da página 157, que fala sobre a carta de Pero Vaz de Caminha, que tem lá no Curioso a carta de Pero Vaz de Caminha, né, que é um dos documentos mais importantes sobre a chegada dos portugueses, né? Essa carta, porém, ela ficou esquecida aí na Torre do Tombo, em Portugal, até 1817, entre vários documentos ali, papéis do tempo lá das expedições ultramarinas empreendidas aí pelo país. Além da carta de Caminha, outros dois também relatos fazem parte aí da narrativa escrita da chegada aí dos portugueses. A carta de Mestre João, físico, da frota e de Cabral, e uma carta de um piloto anônimo, né? E lá tem uma parte lá que fala: quanto, Senhor, ao Sírio desta terra, manda Vossa Alteza trazer um mapa mundi que tem Pero Vaz, Bisagudo e por aí poderá ver Vossa Alteza o sítio desta terra, né? Mas aquele mapa mundi não certifica se esta terra é habitada ou não. É mapa dos antigos e ali achará Vossa Alteza, escrita também a mina, né? Então, é importante que vocês dêem uma atenção aí no Curioso sobre a carta de Pero Vaz de Caminha. Mas se tiver alguma atividade com relação à cartinha, te explica. Mas, se não me falha a memória, vocês já fizeram essa pesquisa, não é isso? Show de bola, que vai fazer toda a diferença na prova de vocês. Saindo aí desse contexto, vamos lá para a nossa riqueza natural. Qual era a riqueza natural? Isso mesmo, o pau-brasil, que está lá na página 158, né? Vamos falar um pouquinho que logo que os portugueses aí chegaram, as terras que formariam aí o Brasil,
A coroa, ela não tinha recursos para financiar, aí a colonização. Então, dessa forma, o objetivo de Portugal continuava sendo a obtenção de quê? De riqueza que era proveniente do comércio, das mercadorias lá da África e da África e das Índias. Por isso, os comerciantes portugueses viram ali no pau-brasil, né? Os olhinhos brilhavam, né? Ali no pau-brasil, uma proposta de comércio, então, vantajosa, pois sua extração ali não envolvia ali um grande custo, né? Uma grande mão de obra, nem necessitava de obras estruturais e ainda proporcionava ali um retorno que para eles era altamente satisfatório, ok? Então, vamos aí fazer uma leitura aí mais intensa aí com relação ao pau-brasil, a nossa riqueza natural, da página 158. Vamos então para a página 163, vamos conferir o que é que tem na página 163, ok? Opa, vamos lá então para a formação da primeira vila e também para as capitanias hereditárias, que vocês já fizeram uma atividade com relação às capitanias hereditárias sobre a divisão aí das 15 faixas de terra, não é isso? Muito bem. Então, vamos falar aí. Então, após percorrer aí várias porções aí no litoral, Martim Afonso fundou, então, em 1532, o quê? No litoral ali do atual estado de São Paulo, a ilha de São Vicente. Lá foi construído o quê? Foi construído o primeiro engenho de açúcar português, né? Nele havia ali um núcleo de povoamento permanente com algumas construções, como, por exemplo, uma igreja, uma cadeia, tinha uma praça central, tinha uma sede administrativa local, que era a Câmara Municipal. Mas para ocupar os cargos administrativos das câmaras, era necessário o quê? Ser o que se chamava de homem bom. Fica ligado nessa informação. Sublinha, ok? Era chamado de homem bom. Isto é, não exercer nenhuma atividade manual. A participação política, portanto, ficava exclusivamente nas mãos de uma elite, em geral composta por quem? Por grandes, né, proprietários, né, de terras, pessoas que tinham um poder aquisitivo, né, bem importante, né, pessoas com grandes terras, né, com certeza, ok? Então, saindo aí, vamos para capitanias hereditárias. Vamos lá, então. Olha só, né? O que foi as capitanias? Vamos lá. Vamos logo para o terceiro parágrafo para a gente poder resumir. Em 1534, que foi que aconteceu? A colônia ela foi dividida em 15 faixas de terra, tá? Entregue para 11 capitães, que eram chamados de donatários, que obtiveram essa terra, e eles tinham um compromisso, que o compromisso era de passar a ter o direito de quê? De povoá-la, administrá-la, cobrar impostos, sesmeiros, né? E cuidar dessa terra, né? Fazer ela ser uma terra produtiva, bem como tomar a terra rentável também para os cofres portugueses, né? Então, nas capitanias hereditárias, como o próprio nome diz, a posse de terra era passado de pai para filho. Então, é importante que vocês estudem a formação da primeira vila e também as capitanias hereditárias. Vamos lá então para a página 160. Vamos conferir o que tem na página 164. Vamos dar uma lida lá com a tia. Vamos falar sobre o fracasso do sistema de capitanias, né? Vamos dar uma lida. Se eu não me engano, foi uma das questões da atividade de vocês, né? Entre todas as capitanias, as de São Vicente e a de Pernambuco foram as únicas que, de fato, prosperaram, né? Graças ao quê? Aos engenhos de açúcar que acabaram se tornando, então, importantes
entrepostos ali comerciais que também protegiam o litoral, né? E aí falando um pouquinho sobre a implantação do governo geral, ainda estou na página 164, tá? Confere aí com a tia. Com a implantação do governo geral em 1548, a coroa portuguesa ela reestruturou mais uma vez aí a forma de administrar a sua colônia na América, né? A partir de então, a administração ela passou ao que a depender menos de Portugal, pois como ela teve ali um estabelecimento na cidade, o governo geral, a colônia ela adquiriu o que? Mais autonomia na tomada de decisões, de forma no seu cotidiano, né? Que eram situações mais emergenciais, ok? Vamos então para a página 165, vamos falar sobre os jesuítas, qual era a importância dos jesuítas naquele momento, com relação à fé, com relação à parte indígena, né? No esforço aí para conter a perda de fiéis, manter aqueles que já professavam a fé católica e expandir a religião, a Igreja Católica contou com um importante papel desempenhado pela Companhia de Jesus, isso mesmo, os membros dessa companhia contribuíram aí para a expansão do catolicismo, ou seja, eles iam evangelizar as pessoas, né, e os indígenas principalmente, por meio aí da catequização dos indígenas, tá, especialmente aí nas colônias da América Espanhola e Portuguesa. Okay? Então, vamos conferir também a importância dos jesuítas e a colonização. Vamos, então, para a página 168. Vamos falar sobre a Confederação dos Tamoios. 168. Confere com a tia. Tamoios. Tem um índiozinho lá na página de vocês, não aqui tem mais, né? A revolta indígena, conhecida como Confederação dos Tamoios, ocorreu em 1555 e 1567 contra os colonizadores portugueses que ocupavam, então, o litoral do sudeste brasileiro. O conflito se iniciou com a morte em cativeiro de um líder, um importante líder dos povos tupinambás, causado, então, por um ataque português aí para capturar a mão de obra escrava, né? Além de lutar aí contra os nativos da região, os portugueses precisaram então enfrentar os franceses procurando então colonizar a América. Lembrando, meus alunos, que os indígenas eles lutaram bastante, eles não queriam ser escravizados, né? Então houve muitas batalhas entre os colonizadores e os indígenas por conta dessa questão com relação à escravidão, tá? Então é importante também vocês estudarem o Aqui Tem Mais, que vai fazer toda a diferença na prova de vocês. Vamos então lá para a página 172, vamos conferir o que tem na 172, para que a gente possa então fechar. Vamos falar então sobre o indígenas e a colonização, falando um pouquinho sobre o antropofágico, né? Um dos traços marcantes aí da diferença entre os indígenas da América foi a prática da antropofagia, né? Restrita a alguns povos, tá? Muita atenção nessa hora. Como os portugueses entraram em contato com os tupis que viviam no litoral e se horrorizaram então com o cerimonial que havia ali no momento, né? Com relação ao antropofágico, né? O cerimonial chamado antropofágico, eles deram ali muito destaque, então, a essa prática. Depois do relato do Américo Vespuccio, em 1502, diversos outros foram escritos e imagens também foram elaboradas para ilustrar aquele ritual. Então, assim, a ideia de que antropofagia, ela era uma prática tipicamente indígena que se disseminou pela Europa. Então, essa visão sobre o ritual, chamado pejorativamente pelos portugueses de canibalismo, e contribuiu para justificar a ideia de que os nativos da América, eles eram o quê? Selvagens. Então, é importante que vocês estudem também essa página 172. Mas é como a tia falou para vocês, essas informações a tia vai estar divulgando
na agenda de vocês. E toda e qualquer dúvida, a tia tá online, tá bom? Das 13 até as 17 horas. Lembrando que a tia falou que essa semana a tia tá divulgando ali, no finalzinho da aula, uma frase sobre gratidão, né? E a tia já falou na aula de geografia. Então, lembre-se, gratidão sempre. Beijo, boa aula, bons estudos. A gente encerra essa semana, né? Já falamos sobre a aula de geografia, a tia já explicou sobre conteúdo de geografia e hoje a gente encerra com a de história. Então, desejo para vocês aí uma excelente semana e até a próxima semana, se Deus quiser. Não esqueçam, tá? E estudem. Tchau.